De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. Achei muito forte isso que o apóstolo Paulo traz, porque nos leva a compreender que cada um tem a sua missão. E ele reconhece que Pedro tinha a missão de trabalhar com um tipo de povo e que ele foi destinado e preparado para trabalhar com outro tipo de pessoas que iam dar outro tipo de fruto. E assim é na minha e na tua vida, meu irmão. Tem pessoas que caem no desespero de que porque não prega, ou porque não canta, não toca nenhum instrumento, não serve para nada, não tem dons. Isso é uma grande mentira, uma grande falácia, porque cada pessoa ela foi feita e ela recebeu de dons de Deus talentos. Eu lembro do testemunho da Glória Apolo, que ela relata ali que Deus tinha dado para ela a graça do dom do amor. E mostra uma cena na vida dela onde ela vê uma reportagem na TV de uma família, de um pai de família que tinha sido assassinado e que a mãe e as crianças tinham ficado só, e ela sente compaixão ali daquela família, mas ela não faz nada. E Deus mostra para ela no juízo dela ali, né, que o quanto ela podia ter ajudado essa mulher, porque ela conhecia um sacerdote da região daquela mulher, ela podia ter ligado, não era diretamente, mas de uma forma indireta. E Deus começa a mostrar para ela a consequência da falta de ação que ela teve na vida daquela mulher, que daí saiu fugitiva de casa. Na morte do marido dela, o marido dela pediu, antes de morrer, que Deus cuidasse da sua esposa e dos seus filhos. E ela era a pessoa destinada para que o destino daquela mulher fosse diferente. Então, como ela foi omissa, como ela foi indiferente, o que acontece com essa mulher? Essa mulher muda, né, de cidade, um padre ajuda ela assim, a fugir daquele lugar para os traficantes não pegar ela. Ela vai para uma outra terra e, não encontrando acolhida, a única pessoa que acolhe ela é uma casa de prostituição. Ela começa a se prostituir para ter o que comer para ela e para os seus filhos. E aí ela tem uma frase, eu já até fiz um áudio com essa frase, que é o indiferente, ele não entra no céu. Então, existem vários dons, o dom da misericórdia, o dom do amor, o dom do conselho, o dom da ajuda humana, o dom da intercessão, né? São inumeráveis os dons. Dons que muitas vezes não aparecem como o da pregação, como o da música, o da coordenação, mas que tem a sua importância. E você que escuta, que chegou esse áudio, você que tem que tomar consciência de que Deus te chamou e te preparou para algo. E precisa fazer alguma coisa. Qual que é o primeiro passo? O primeiro passo é ter uma vida de oração e estar em estado de graça. Estar em estado de graça, porque sem estar em estado de graça, você não produz fruto. Ainda que você tenha dons e talentos, se você convive com o pecado mortal, o teu dom e o teu talento, ele não produz fruto, porque ele é estéril. É como uma bala sem pólvora, faz barulho, mas não fere ninguém. Então a primeira coisa no serviço a Deus é estar em estado de graça. A segunda coisa é uma vida de oração. A terceira coisa é dar passos. Dar passos, como eu ouvi esses dias de uma pessoa que me mandava mensagem, né, que estava se sentindo incomodada porque estava fazendo a quaresma, fazendo jejum, e aí tinha uma filha que estava cuidando dos seus 2 pais doentes, de cama, e essa pessoa que conhecia essa situação não foi lá prestar um auxílio, uma limpeza na casa, uma ajuda. Então essa pessoa partilhava comigo esse incômodo,
do seu coração. Então tudo isso, meu irmão, é caridade. Tudo isso agrada o coração de Deus. Toda vez que eu e você sai do nosso comodismo e se coloca a serviço do próximo, é a Deus que nós estamos fazendo, principalmente aquilo que não é visto. A Madre Teresa dizia para suas irmãs: vamos fazer aquilo que é pequeno, porque para fazer aquilo que é grande já tem bastante gente para fazer. Então as coisas pequenas, você encontra os serviços pequenos, os serviços ali, né, que não são vistos, mas que fazem uma diferença total na comunidade, na paróquia, na vida de um casal, na vida de uma família. Então, exemplo deste homem que olha para a figura do apóstolo Pedro e olha para a sua figura e chega nessa conclusão. De fato, aquele que preparou Pedro para o apostolado entre os judeus, preparou-me também a mim para o apostolado entre os pagãos. E aí nós sabemos que o apóstolo Paulo foi dos apóstolos o que mais deu fruto. Se juntar toda a evangelização dos 11 apóstolos, não chega a evangelização, a doação do apóstolo Paulo sozinho. Então, assim, um homem que se consumiu. E qual que era o dom dele? O dom dele era o dom da violência. Uma pessoa como Santo Inácio de Loyola, uma pessoa violenta contra a sua carne, e uma pessoa violenta para ir atrás das almas. Você vê o temperamento dele nessa própria primeira leitura aqui da liturgia de hoje, que ele coloca Pedro aqui numa situação difícil. O apóstolo Pedro, eles chegam para uma reunião ali com os apóstolos, enquanto está só Pedro e Paulo e os seus filhos espirituais, Pedro trata Paulo e aquele povo que era incircunciso de uma maneira. Quando Tiago chega e os outros, Pedro não se aproxima mais deles, começa a tratar eles com indiferença. Olha o que o apóstolo Paulo vai falar para ele. Quando vi que não estavam procedendo direito de acordo com a verdade do evangelho, disse a Cefas, a Pedro, diante de todos: se tu que és judeu vives como pagão e não como judeu, como podes obrigar os pagãos a viverem como judeus? Você imagina essa cena, meu irmão, aquela multidão de gente ali, o cara se levanta no meio de todo mundo e coloca o dedo na cara do Pedro, que é a coluna, que é o chefe, que é o príncipe dos apóstolos. Olha a conduta, a postura, a personalidade desse homem. Ele conseguiu, com a graça de Deus, transformar essa violência que era usada para o mal, para o bem, para a salvação das almas. Mas você vê aqui que ele está falando assim com o Papa. Você não está procedendo da maneira certa. Você está corrigindo, ele está corrigindo. E ali o apóstolo Pedro acolhe aquilo ali, que ele traz aquela exortação e aquela humilhação pública, que se Pedro fosse soberbo, orgulhoso, tinha dado quebra-pau ali. Então você entenda que Jesus pega pessoas também complicadas para trabalhar. E existe todo um processo de conversão na vida do homem. Não é do dia para a noite. Eu tenho as minhas lutas, você tem as tuas lutas, e assim nós vamos indo. O que nós não podemos ficar preso e se apoiar é na pessoa humana. Porque a pessoa daí começa a idolatrar o fulano, o sacerdote, o missionário. Daqui a pouco essa pessoa cai, erra, falha. O que acontece? Aquele que admirava cai junto e começa a negar a Deus. Então, aquele que nunca vai nos decepcionar é Cristo. Aquele que derramou todo o seu sangue tem um nome, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré. Então, as pessoas, elas são canais, elas são vias de Deus, mas não são Deus. Pode ser, hoje, quem está na mídia, o Frei Gilson, o Padre Paulo Ricardo, o Padre José Augusto, homens aí que arrastam, né? Padre Reginaldo, arrastam multidões, Padre Marcelo, desde um coordenador de uma paróquia aí, desde um sacerdote de uma paróquia,
da diocese, de uma cidadezinha pequena ali, que as pessoas têm ele como referência. Nós não podemos se apoiar em homens. Maldito o homem que confia no homem, de Jeremias. Maldito o homem que confia no homem. Então nós admiramos, nós bebemos dessa fonte, mas com maturidade para saber que a minha fé não está nessa pessoa. A minha fé está em Cristo. E foi Cristo que me resgatou quando eu estava na sombra das trevas, na sombra das mortes. Não foi o fulano, não foi o ciclano. Que Deus nos dê a graça, meu irmão, de se levantar, de se posicionar e de não temer servir a Ele com tudo que nós temos, com tudo que nós somos.